Eu sempre tive dúvida com relação, quando eu entrei no jornalismo, era proibido se divulgar casos de suicídio. A gente evitava casos de suicídio e hoje em dia está mais flexível. Tem gente que tem veículo que divulga, veículo que não divulga, e o assunto cria divisões entre os jornalistas. Uma parte dos jornalistas acha que isso é uma forma de cerceamento da imprensa, da informação, e outra parte acha que isso evita que casos de suicídio se propaguem. Eu confesso que, para mim, isso sempre foi uma dúvida eterna e continua sendo. O que eu sei, e isso é verdade, a violência é uma doença contagiosa. E o que a gente está vendo na sociedade hoje em dia é o reflexo desse contágio. Segundo um estudo da Unicamp, houve uma escalada de violência nos últimos 20 anos. O professor Daniel Cara, que falou agora há pouco, referendou isso, e com um agravante. Um terço dos casos, não, um terço não, metade dos casos de violência ocorreram, 9 em 20 casos, não é metade, 9 em 20 casos, ocorreram no último ano. Então, é uma loucura. A gente está tendo, esses casos estão aumentando muito por agora. Eu acho que eles estão correlacionados ao discurso de violência na sociedade. Na transição governamental, fiz parte, fui um dos coordenadores do Grupo Temático de Educação na transição governamental. Nós elaboramos um relatório que tratava exatamente desse tema. Eu coordenei o relatório, reuni 12 pesquisadoras, quero chamar a atenção para esse fato, 12 pesquisadoras que monitoram frequentemente esses ataques e que têm como uma tarefa de vida, porque muitas vezes elas não têm apoio algum para realizar essas pesquisas. E o Brasil é um país que já tem uma situação de escalonamento desses casos, Fabíola. Nos últimos 2 anos, nós tivemos dos 17, agora 18 ataques contra escolas com vítimas fatais no Brasil, ou com vítimas, feridos. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, 14 ataques. Ou seja, a situação está escalonando. No segundo semestre de 2022 foram 4 ataques, e já no primeiro semestre de 2023, 2 ataques e uma tentativa de ataque que foi debelada pelas forças de segurança do Estado de São Paulo em Montemor. Isso representa um fato concreto. A sociedade brasileira, ela já se assemelha àquilo que existe de pior em termos de segurança pública na sociedade dos Estados Unidos. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um correspondente no Brasil do Washington Post, que vai sair uma matéria fazendo exatamente essa comparação. Existem questões específicas dos 2 países, mas o fenômeno social ele já se assemelha, infelizmente, de maneira demasiada. E tive a oportunidade de conversar também com pessoas que têm pesquisas nos Estados Unidos, próximas às agências de inteligência dos Estados Unidos, que me perguntaram sobre como nós víamos o problema no Brasil. E quero dizer que essa é uma questão que precisa ser enfrentada internacionalmente, inclusive, Fabíola, porque todos esses ataques, ou mesmo a própria propaganda desses ataques, elas são articuladas nas redes sociais e nas plataformas de internet, que quase todas as empresas são sediadas nos Estados Unidos e que respondem muito pouco à demanda das forças de segurança do Brasil em relação ao monitoramento desses casos. Já falou aqui, o presidente Lula está ansioso, está querendo mostrar serviço, está querendo ir para frente, mas as coisas estão meio paradas e ele está botando muita fé nesses 100 dias, que isso vai poder mostrar o que o governo já fez até agora, e está mobilizando todos os ministros, quer que todos os ministros falem, quer que os deputados repliquem as falas dos ministros, que é um grande evento. E para isso, o Paulo Pimenta, da comunicação, o ministro dele, montou essa campanha dos 100 dias, essa campanha que vai ter como mote "O Brasil Voltou". A inspiração dessa campanha é o próprio Bolsa Família. O Bolsa Família, quando foi relançado neste ano, ele dizia assim: o Bolsa Família está de volta. Então, baseado nesse negócio do Bolsa Família, eles criaram esse mote "O Brasil Voltou". Mas aí, esse mote suscitou críticas, inclusive internas.
Por quê? A coisa vai funcionar assim: o Brasil voltou o Bolsa Família, voltou o Minha Casa Minha Vida, voltou o respeito às mulheres, voltou o respeito pelo Brasil no exterior. É assim que vai seguir a campanha. Mas, para a gente, dentro do PT, inclusive, isso aí remete ao passado. O governo deveria estar jogando a bola para frente, não jogando a bola para trás. E isso, então, faria uma coisa mais nostálgica do que esperançosa, traria mais nostalgia do que esperança. E por isso seria ruim. Um especialista, inclusive, que eu vi, chegou a ir além. Disse que isso aí pode ter sido um tiro no pé e pode criar o que eles chamam de efeito reboque. O que é esse efeito reboque? Então, o slogan é: o Brasil voltou isso, voltou aquilo. Ele disse: isso aí é um prato feito para a oposição chegar e completar do jeito que eles querem a frase. Vamos dizer, voltou a corrupção, voltou o aparelhamento do Estado. Eles vão colocar o discurso de oposição dentro de um slogan criado pelo governo. Segundo esse especialista, é um prato feito para isso, é o chamado efeito reboque. Mas, de qualquer maneira, Fabíola, essa crítica, a principal é de que o governo estaria olhando para trás, não para frente, também tem outra explicação. O governo está completando 100 dias e, de fato, não tem uma marca, algo forte para mostrar, não é? No Congresso, por exemplo, isso tem a ver com o fato de o governo não ter conseguido ainda montar lá uma maioria sólida, uma base sólida, então lá não aconteceu nada mesmo, e lá, por exemplo, o governo Lula ainda nem começou. Petistas e bolsonaristas têm já esse carinho e assim seguirão? Vai variando pouco, né? O que tem mostrado, que essa pesquisa mostrou, que foi uma pequena variação, e a tendência vai ser assim, vai ter pequenas variações. Mas o que eu leio mais dessa pesquisa é que a gente fala muito na sociedade polarizada. O que existe é uma parcela da população está polarizada entre Bolsonaro e o PT. Uma parcela polarizada, e essa parcela tende a ter pequenas variações. Agora, a outra metade da população não está nessa polarização. É porque essa ideia da polarização ela está servindo muito para justificar toda sorte de problemas da sociedade. Então, assim, nós estamos polarizados e por causa disso está tendo violência. Não, tem uma parcela polarizada. E dessa parcela polarizada, uma parcela defende atitudes violentas, defende armamentos, etc., e outra parcela defende o fim do armamento. Então não dá para igualar tudo. Eu leio nessa pesquisa isso. Existe uma parcela da população polarizada e uma parcela que está à procura de uma solução. Qual